Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Revelar e vamos direto ao assunto porque eu tenho mais ou menos 10 matérias para comentar com vocês. Quero incluir todas no mesmo vídeo para que vocês fiquem bem informados no menor tempo possível, né? Porque tempo também não é algo que pode ser desperdiçado. Olha só, mais uma vez, isso chega até a dar uma canseira, né? Mas mais uma vez vazam dados de mais de 50 mil chaves Pix, segundo o alerta do próprio Banco Central. Na verdade, 53.383 chaves Pix. Aí eles dizem que já foram bloqueadas as atividades fraudulentas, né, dos hackers, que há uma boa notícia que senhas bancárias não foram expostas, só que foram expostos os dados como nome, CPF, dados do banco, agência, número da conta. Eles dizem, depois nós vamos ver aqui, ó, que informações de saldos financeiros não vazaram. Acredite quem quiser, porque na verdade eles já nos dizem que esse tipo de coisa aí não deveria acontecer, né? Vazamento de informações. Agora estão expostos mais 53 mil pessoas. Eu não sei se eu fui exposto nisso, se você foi exposto. O que eu sei é o seguinte, que ninguém me perguntou se eu queria que o Brasil trocasse o papel moeda por dinheiro digital. E eu digo que, apesar disso ter facilitado muito a nossa vida, eu concordo que facilitou, mas eu seria contra veementemente, porque isso não só está nos colocando aí a uma exposição de hackers, como vocês sabem muito bem, quem acompanha mais tempo sabe, a nossa crítica, porque isso aí nos coloca principalmente exposto a eventuais governos tiranos do futuro, que um dia possam querer bloquear recursos de pessoas só porque elas têm alguma opinião política que não é condizente com a opinião majoritária. Então, onde é que está o processo democrático para que algo tão importante assim seja imposto? É só porque realmente isso aqui nem nosso não é, né? O dinheiro que está na nossa conta, que nem é nossa, né? Porque a conta é do banco, né? Ele só nos concede ali um espaço para a gente ter a conta. Nem a conta, nem o dinheiro não é nosso, é de César, né? Eles colocam aqui a Cibele, porque isso aí no fundo é a Cibele, a representante da Revolução Francesa, mas no fundo está marcando aí o rosto de César, né? Então dai a César o que é de César. É mais ou menos isso. Então não há democracia. Isso aqui, onde você não pode escolher nem algo tão importante quanto isso, eles vão lá e tomam a decisão e pronto, um burocrata tomou a decisão. E aí estão aí expostos nomes, CPF, eles dizem que saldo não está exposto, senhas, essas informações de movimentações não foram, sei lá. Você acredita? Enfim. Aí outras situações aqui, ó. Tether confirma ajuda a governo para bloquear 32 milhões de reais em USDT em carteiras de criptomoedas. Também dá uma canseira trazer esses alertas aqui para vocês. Aí tem muita gente que eu gosto, que eu assisto aí, que diz que o Bitcoin é a salvação, que as criptos são a salvação. Não é, pessoal. Eu até gosto dessas pessoas, mas tem uma... Embora tenha uma inteligência muito grande, existe uma certa desonestidade intelectual em dizer isso, porque eu sei que uma coisa é o que está numa carteira fria, né, que você carrega consigo, outra é o que está na corretora. Mas é óbvio que isso aqui não vai prosperar, pessoal. Em algum momento eles vão bloquear. Talvez dê uma sobrevida de liberdade. Mas isso não é a liberdade que as pessoas estão imaginando. Isso é uma pura ilusão. E isso aqui chega a cansar, né? Porque tá, o tempo todo a gente está trazendo matérias dessas. Inclusive, eu agradeço as pessoas que nos enviam essas matérias para a gente trazer reiteradamente aqui para vocês, porque precisa, né? Precisa ser relembrado diuturnamente que não tem esperança em criptomoeda, pessoal. O Brasil registra um atendimento de emergência cardíaca por minuto. Uma reviravolta aqui no tema, mas isso aqui faz parte daquilo que a gente falou no vídeo de ontem, que é no canal Casando o Verbo, né? Não sei, talvez nem todos aqui saibam, mas a gente já voltou com o canal Casando o Verbo faz um mês, mais ou menos, um mês e pouquinho. E no vídeo de ontem a gente falava sobre como a saúde do brasileiro foi destruída. Né? Como hoje nós temos cada vez mais infartos, derrames, câncer, trombose, enfim, o
brasileiro ele está adoentado, não é como era antigamente. As pessoas dizem, não, mas tem evolução na medicina. E a alimentação, pessoal, e certas substâncias que as pessoas estão colocando no seu corpo. Olha só, um atendimento de emergência cardíaca por minuto. E a qualidade dos alimentos. Quem é que está fazendo a tal da vigilância da qualidade de alimento? Por que tanta porcaria cada vez mais abunda nos supermercados? Segundo o alerta da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, cada minuto uma pessoa dá entrada em um pronto-socorro. Eu vou dizer ainda mais. Eu achava que seria bem mais, tá? Porque uma por minuto é muito. Mas dá mais ou menos 500 mil pessoas. Aqui eles falam em 641 porque, na verdade, é um pouquinho mais do que um por minuto, né? Se você fizer a conta, uma por minuto dá mais ou menos umas 500 e poucas mil pessoas. Eu até achava que era mais, mas dar entrada e infartar são coisas diferentes, né? Que tem gente que dá um infarto agudo e a pessoa cai ali, nem vai para o hospital, né? Só vai direto para o IML ou para a funerária. E é isso que está aumentando no Brasil, né? A pressão sobre o SUS, né? Isso aí acaba pressionando, porque para onde é que as pessoas estão indo? Aliás, por que as pessoas estão cada vez mais usando o SUS? Porque estão empobrecendo. Olha só esse dado aqui. Ó. Famílias beneficiárias, né, de auxílio, de algum tipo de auxílio, ó, vinha crescendo aqui de dezembro de 2003, foram crescendo, que se mantiveram mais ou menos estáveis, subiram um pouquinho, desceram um pouquinho. Aí olha lá, final de dezembro de 2020, 21 saltou. O que eu falava para vocês? Depois estabilizou de novo. Eu falava na época o quê? Que aquele período do flagelo ia servir para acelerar a tecnocracia. Quanto mais pessoas dependendo de auxílio de todo tipo, mais gente vai ter de usar o SUS, mais gente vai ter de depender de dinheiro do governo e cada vez menos as pessoas têm liberdade, porque vão precisar cada vez mais do governo para tudo. E aí, com a saúde cada vez mais debilitada, enfim. Não tem, a humanidade se colocou, pessoal, num beco sem saída. E as nossas classes dominantes internacionais aí... Bom, nem quero falar, deixa para lá. Maior siderúrgica do Reino Unido vai parar a produção após mais de 100 anos. Isso aqui, pessoal, era uma matéria que caberia muito bem lá para o canal Geopoliticando, porque fala de economia do Reino Unido, mas ele fala também dessa era que nós estamos vivendo de concentração tecnológica. Ah, mas siderurgia não é tecnologia já? Isso existe há século. Pois é, mas a questão é que todo o entorno daquilo que é produzido com siderurgia, a tecnologia, né, está se concentrando cada vez mais nas mãos de poucos. Como, por exemplo, a China. A China hoje ela baixou muito o consumo do ferro, do minério de ferro brasileiro, até porque ela tem muita produção e muita siderurgia também lá, né? Mas ela baixou bastante porque ela baixou a venda dela, né? Então, se ela não vende os produtos que ela fabrica, ela não precisa consumir tanto metal, né? E isso está mostrando o quê? Concentração tecnológica, aquilo que a gente falava. Estados Unidos e China são os dois competidores de tecnologia e inteligência artificial. O Reino Unido vai parar a produção, né? Então, o que acontece? Eles estão importando, o setor siderúrgico deles já não compete com as importações de baixo custo. É concentração, né, de poder, na verdade. Então, só relembrando, agradeço a todos que têm enviado essas matérias para o e-mail sugiramapauta@gmail.com. Quem quiser mandar matérias é para esse e-mail aí. Controversa lei espanhola do Big Brother para turistas entrará em vigor dentro de alguns dias. Aqui está o que sabemos. Essa matéria aqui, pessoal, ela saiu, se eu não me engano, dia 20, agora não está aparecendo aqui. Ah, não, dia 20. É que ela não aparece aqui, mas enfim, isso é o de menos. Mas era para ela entrar em vigor a partir do dia 1º de outubro.
onde todos os turistas da Espanha deveriam fornecer uma lista exaustiva de dados pessoais ao seu hotel, acampamento ou qualquer outro tipo de complexo de acomodação. Isso inclui nome completo, dados bancários, endereço, número de telefone, e-mail e seus documentos de identificação, incluindo passaporte ou carteira de motorista. Isso tem os dois lados, né? Por um lado, iria impedir que imigrantes ilegais e outras pessoas que estivessem ilegalmente dentro do país, mesmo que só de passagem, ficassem hospedados sem que o governo soubesse, porque a partir do momento que você fornece os seus dados, o governo vai poder lhe localizar. A mesma coisa poderia dificultar a vida de criminosos, né? Porque aí, óbvio que sempre vai ter aquele hotel que vai sonegar a informação. Mas aí restringe, né? A pessoa já começa, poxa, nessa cidade não tem nenhum hotel corrupto, lá na outra também não. Então começa a restringir os locais que os criminosos podem frequentar, né? Pulando de cidade em cidade. Mas, por outro lado, olha só, cada vez mais dados, coisa que aqui no Brasil já acontece há muito tempo, né? Fornecimento de dados de pessoas, né? Então, sempre com a desculpa de segurança. Só que lá na Europa, por mais que certas coisas a gente ache absurdo que estão acontecendo lá, eles ainda lutam por liberdade, né? Ó, a Espanha entra em pânico ao abandonar lei de espionagem turística, né, do Big Brother, após enorme pressão. Então eles tiveram de voltar atrás. Isso 6 dias depois, ó, dia 26 de setembro. Espanha adia a controversa lei do turismo Big Brother após reação negativa do setor sobre preocupações com privacidade. Então lá o setor sabe, eles entendem que isso aí vai prejudicar o setor hoteleiro, porque vai expor muitas pessoas que são imigrantes ilegais, óbvio, né? E aí o setor hoteleiro não quis, olha, não queremos expor a privacidade dos nossos clientes, vamos deixar as pessoas longe das garras da informação do governo. Só que vai passar isso em algum momento. No Brasil aqui, o Brasil é o ímã complacente, né? Que entra de tudo, passa tudo, controle total. Mas em alguns países eles ainda discutem, eles ainda acham que privacidade seja um valor. Aqui não. A Espanha, então, suspendeu temporariamente os planos de introduzir uma lei controversa que exige que hotéis e complexos de apartamentos coletem muitas informações pessoais dos turistas após pressão significativa da indústria do turismo. Uma das coisas que justifica bastante essa coleta de dados é, por exemplo, quem tem filho pequeno sabe, você chega para se hospedar no hotel, você tem que provar que você é pai daquela criança com quem você está chegando. Que isso evita pessoas estranhas chegarem com menores de idade, né, e fazerem aí coisas indevidas, usando estabelecimentos comerciais, inclusive. Então isso é uma situação bem importante, que causa bastante segurança. Só que, por outro lado, é sempre aquela história, né? Você troca segurança por privacidade, né? E privacidade tem a ver com liberdade. Então, a lei deveria entrar em vigor na próxima semana, como eu falei para vocês antes, 1º de outubro, mas foi adiada para dezembro, à medida que aumenta as preocupações com privacidade e proteção de dados. Mas é só adiar, porque isso aqui é um projeto de nível mundial. O Brasil, que é mais complacente com tudo, sempre chega primeiro aqui, né? Muitas coisas. As pessoas aqui só estão preocupadas com o Corinthians e com a Bolsa, né? Mas não a Bolsa de Valores, a Bolsa Família. E o resto que se exploda, né? O pessoal não está nem aí. Aqui é o decreto, o Real Decreto 933 de 2021, que estabeleceria então essas obrigações de registro documentado de informações das pessoas singulares ou coletivas que exerçam atividades de alojamento e aluguer de veículos automóveis. Até de veículos automóveis, isso aqui não constava na matéria. Então veja só, completa invasão, né, da privacidade dos cidadãos do mundo pelos governos. Isso vai acabar bem mal, vocês sabem, né, mas não adianta falar, que são poucos os que entendem. Por outro lado, a natureza dá sinais de que em algum momento ela vai também agir, né, contra esse sistema de coisas que está sendo instalado. A costa do Brasil sofre forte erosão com o avanço do Atlântico, como a gente vem mostrando. Eles dizem que é por isso, por aquilo, pelo que é ou pelo que não é, cada um que pense o que quiser, mas o fato é que está acontecendo. Praia da Tafona, na cidade de São João da Barra, região que sofre devastação com o avanço
do Atlântico aqui. Vamos ver se eu consigo passar as fotos adiante. Tem algumas aqui para vocês verem. Olha só a destruição. A natureza rapidinho transforma tudo que a gente ergueu, né, em pó, areia. Tudo é devolvido rápido, né? Não adianta o ser humano. Tudo que ele faz, a natureza destrói, né? E as pessoas chamam de mãe natureza. Natureza, se a gente não domina ela, ela domina a gente, né? Tem mais uma matéria aqui. O litoral brasileiro sofre devastação crescente com o aumento do mar acelerado. Mais uma vez, eles dizem que é por isso, por aquilo, cada um pensa o que quiser. E para finalizar isso aqui, ó, uma situação inusitada. Homem corta o próprio órgão, né, com um machado sob efeito de cogumelos mágicos, né? Não sei se ele achou que era mais um cogumelo e foi cortar para usar. A gente dá risada, mas o coitado, né, virou um eunuco. Um homem de 37 anos usou o machado, né, sob efeitos de cogumelos alucinógenos e virou um eunuco. O caso aconteceu na Áustria e foi relatado no Mega Journal of Surgery, uma publicação científica de medicina. É mais uma coisa aí que a gente tem combatido também, como mudar. Falando contra esses alucinógenos, que não são só os cogumelos. O peiote, por exemplo, que é um dos mais famosos. Tem aí vários líquidos que as pessoas, inclusive, acham que são sagrados, né? Tem alguns elementos químicos feitos de maneira totalmente sintética, como como é que chama? O LSD, o outro, como é que chama? Mandy, né? Que é a bala, né? Que eles chamam aí nessas festas rave, etc. E o pessoal acha que isso aí não é nada. Isso não é nada, é só uma viagem que eles fazem. Eu não quero nem falar da questão espiritual que envolve isso aí. Mas aí traz resultados como esse aqui. Isso aqui vira notícia, né? Porque é uma coisa curiosa. Mas quantas M's aconteceram com as pessoas aí que usaram certas substâncias que a gente não fica nem sabendo, né? Alguns perdem o órgão da frente e outros acabam perdendo de trás, né? Pelo menos acaba meio que arrebentado às vezes. Pessoal, desculpa a quarta série, porque ela tem que estar presente. Se a gente não der umas risadas aí com essas loucuras todas que acontecem no mundo, a gente enlouquece junto. Tem que rir para não chorar. Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.